Este é o SupraCast, seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Ho, ho, ho! Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais um episódio do SupraCast, um episódio especial de Natal e também o nosso último episódio do ano, hein, pessoal? Para me acompanhar aqui nessa missão natalina, Pedro Heitor, nosso galeguinho aqui do SupraCast. Pedrão, boa noite. Boa noite, Danilão. Boa noite, pessoal. Isso aí, para finalizar a temporada de 2024 e a gente vai começar a temporada 2025 pegados. Isso aí, vamos ter muita novidade aí em breve, né, Pedrão? Com 2025 tá prometendo. E, Pedrão, como é que tá aí? Já fez a tua lista de presente do Natal aí? Como é que tá a correria aí? Cara, já embrulhei umas coisinhas, já preparei uns cartões. E você, já como é que tá? Cara, eu ainda não vi nada, tô ficando até meio preocupado, acho que eu tô até hipertenso, preciso fazer um check-up com um cardiologista, viu? Boa! Então já dá o gancho aí pro tema, Danilão. Pessoal, falando aí, pressão alta, check-up com cardiologista, o tema de hoje é estratificação do risco cardiovascular. Antes disso, seguindo a nossa tradição, vou lançar o desafio, Pedrão. Qual medicação fundamental na história da cardiologia foi descoberta a partir de um fungo? Você sabe, Pedrão? Fungo, eu só sei de antibiótico. Desse aí você vai me contar. Esse desafio aqui é estilo professor Almir Alamina, hein? Que gosta aí de infectologia e cardiologia. Sempre vem com uns bichos estranhos aí, né? O famoso professor Almir. Exatamente. E ô Pedrão, a gente tá sempre acostumado a falar desses fatores de risco cardiovasculares desde a faculdade. Pressão alta, diabetes, colesterol, obesidade, sedentarismo. O cardiologista, ele não fica satisfeito só com isso, né? Se não tiver um score para ele classificar o paciente em baixo, moderado ou alto risco, a gente meio que entra em colapso ali, né? A gente entra em crise existencial, né não? A gente adora dizer se o paciente tá com alto risco, moderado risco. E já que você me deu essa deixa, né? Vou entrar um pouquinho explicando até por que a gente tá entrando nesse tema, né? Exatamente. Até pro ouvinte ver, 2025 a gente começar já estratificando todo mundo muito bem. O risco cardiovascular, ele tem um impacto fundamental na nossa prática clínica, principalmente para a gente tentar predizer aqueles pacientes que têm uma chance de evoluir mal. Principalmente a gente tentar atuar de forma ativa nesses fatores de risco. Principalmente naqueles fatores de risco modificáveis, que às vezes vai envolver estilo de vida, fatores do dia a dia do paciente, e muitas vezes em metas com um ponto de vista de colesterol, pressão, diabetes, que a gente vai falar um pouco mais à frente. E para isso, a gente lança mão de alguns scores. Cada sociedade acaba criando o seu, né? A europeia tem o Score 2, Score 2OP, a americana acaba usando mais o score de Framingham. E o score de Framingham é um score que ele é americano, né? Foi criado lá. E no Brasil, como a gente até vai falar um pouco mais à frente, precisou se adaptar para a nossa população, já que cada população tem uma realidade específica. Às vezes, uma população específica vai ter mais risco ou menos risco. E no nosso caso, a gente usa o score de risco global, tá certo? Tem que ser uma ferramenta aliada do cardiologista e do clínico, andar lado a lado e de preferência estar com aquela calculadora aberta no seu browser do navegador, né? Isso que você falou é muito importante, né, ô Pedrão? A gente tem que saber em que população a gente está aplicando o nosso score, né? A gente vai detalhar mais pra frente do episódio, né, sobre essa questão, mas e também comentar sobre essa calculadora da SBC, que é interessante. Quem tiver aí, tá no dia a dia do consultório, é muito interessante a gente baixar esse aplicativo no celular, como se fosse uma receitinha de bolo. A gente vai seguindo os passos lá, colocando os dados, ela já vai te dar o risco do cardiovascular daquele paciente, beleza? A gente também vai comentar sobre esse score mais pra frente no episódio. Mas Danilo, quem que eu preciso estratificar? Quem que eu tenho que pensar assim, não, esse paciente eu tenho que ficar mais atento, vou estratificar em risco, baixo, alto, moderado? Boa, Pedrão, excelente. De uma forma geral, quando que a gente começa a pensar em fazer uma estratificação de risco no paciente? Nos homens acima de 40 anos e nas mulheres acima de 50 anos ou na pós-menopausa, nesse caso, se esses pacientes não tiverem fatores de risco conhecidos.
Boa. Nas populações mais jovens, ou seja, menor que 40 anos, a gente já vai começar a pensar em estratificar mais precoce se esses pacientes já tiverem fatores de risco. Se é um paciente que já é hipertenso, se é um paciente que já é dislipidêmico ou diabético, ou, por exemplo, um paciente que já tem um histórico de familiar de DAC precoce. Show, Danilão. E quais são os principais fatores, né, que a gente vai ter que pensar, né? Falou em risco cardiovascular, a gente tem que pensar em colesterol. Mais especificamente o LDL, né? Exatamente. O LDL, fazendo uma analogia, é como se fosse o Grinch, né? Ele tá sempre tentando estragar, tentando diminuir o nosso número de natais futuros aí, né? Boa, Danilão. Tá mais do que estabelecido, né, Pedrão? A importância do LDL na patogênese da aterosclerose, apesar que hoje a gente tem visto e ouvido muita bobeira aí nas redes sociais sobre desestimulando as pessoas a não usar estatina, sobre o que o LDL não seria um principal vilão aí da aterosclerose, mas pessoal, isso aí tá mais do que comprovado e a gente tem as metas vão ser baseadas de acordo com o risco que a gente vai estratificar esse paciente. E a pressão arterial, Pedrão? Pressão arterial é um fator fundamental também para esse tipo de estratificação, né? Nós sabemos que pacientes que têm uma pressão mais elevada, não estão com a pressão controlada, eles têm maiores riscos de desenvolver eventos cardiovasculares maiores. Quero chamar a atenção aqui especificamente também, e talvez um dos principais, é o AVC. Sim. Talvez uma das principais causas de AVC é a pressão arterial mal controlada. E para isso a gente vai lançar mão de diversos estudos que avaliaram isso, né? Que é a redução de risco cardiovascular relacionada ao controle da pressão. Só para citar alguns deles, né, temos o SPRINT, né, um estudo muito clássico, um estudo americano, que tentou avaliar uma meta mais agressiva de controle de pressão arterial, tá certo? Lembrando que algumas questões de SPRINT que às vezes não se aplicam para nossa realidade, é que o SPRINT usou aquele cálculo de pressão arterial que não tinha nenhum profissional na mesma sala, por isso que às vezes aquela meta foi um pouquinho mais baixa do que muitas vezes a gente encontra. E um outro estudo fundamental foi o estudo STEP, um estudo chinês, que avaliou uma população mais idosa, tentando ver se a gente consegue deixar uma meta um pouquinho mais agressiva para essa população, tá certo? Também mostrou benefício. Certo, Danilão? Certo. E agora, mais recentemente, aí, né, nesse ano, teve a nova diretriz da ESC, que vem mostrando ano após ano que a gente deve ser mais rigoroso e procurar níveis pressóricos cada vez mais baixos, né? Desde que bem tolerados pelo paciente. Como você falou no AVC, né? Muitas vezes a gente está preocupado com o colesterol, com o diabetes e esquece da pressão arterial. E aí, nesse caso, aumenta muito o risco do paciente, por exemplo, ter um AVC se essa pressão não está muito bem controlada. Exatamente. A gente tem o tabagismo, né, que é clássico, mas só reforçando também, está relacionado com inflamação crônica, né, com aumento acelerado da progressão da aterosclerose, e a gente deve ser persistente e reforçar em toda a consulta a que o paciente cesse ou diminua o máximo possível a carga tabágica dele, né, Pedrão? Às vezes a gente tem que ser até obsessivo-compulsivo, né? Exatamente. Toda consulta, o paciente vai fazer cara feia, vai ser aquela coisa chata, mas a gente tem que lembrar. Parou de fumar, reduziu a carga tabágica e entrar naqueles programas, né? Em geral, tentar estabelecer metas, ver se o paciente que fase que ele tá, uma fase de contemplação, de pré-contemplação. A gente daria um episódio inteiro só de tabagismo, né? Tem uma série de medicações, de medidas que hoje em dia na saúde pública, né, Pedrão, disponível para o paciente do SUS. Então, realmente não é uma perda de tempo, né? Você está investindo em uma medida importante aí para reduzir desfecho desse paciente. Inclusive, vamos abrir essa semana uma caixinha para vocês votarem em temas que vocês gostariam de ter para os próximos episódios, hein? E o diabetes, Pedrão? Muitas vezes é difícil de controlar, né? Com certeza. Cada vez mais a gente está tendo mais estudos avaliando especialmente o uso de antidiabéticos no contexto das cardiopatias. É muito forte a gente tem no contexto da insuficiência cardíaca, mas tem que lembrar que lá atrás, os estudos, quando a gente está falando de SGLT2, clássicos foram o estudo DECLARE e EMPA-REG, que eles avaliaram redução de risco cardiovascular, especificamente em pacientes diabéticos. É aquela coisa, né? O controle do diabetes é fundamental. E se a gente consegue tentar associar algumas medicações que a gente já tem, de fato, evidência para a redução de risco cardiovascular, ainda melhor. E, Danilão, talvez um dos grandes inimigos da gente, da cardiologia, do médico que faz ambulatório, outro fator de risco fundamental é o sobrepeso, né? Isso e, por consequência, sedentarismo, né? Exatamente. Eu considero, Pedrão, esse o principal fator modificável que a gente tem. Hoje a gente sabe, né, que o exercício físico, o paciente que é saudável, tem uma série de benefícios
principalmente na prevenção de eventos cardiovasculares e até no paciente, na prevenção secundária, né? Esse paciente que já tem DAC, que já tem IC, a gente até considera, né, a reabilitação como a quinta medicação na IC, né, que a gente conversa muito sobre isso, mas para reforçar a importância nos diversos níveis de prevenção, tanto primária quanto secundária, do exercício físico, campanha contra a obesidade e contra o sedentarismo. Falou do exercício físico, vamos mandar um abraço aí pro Leonardo Pipa, pra Fabi, pro João Pedro. Um abraço aí pro pessoal da Reab aí. Pedrão, tudo que a gente falou aqui é modificável, né? A gente consegue, muitas vezes, prevenir a hipertensão, o diabetes, a dislipidemia, né? Parar de fumar, começar a fazer exercício. Mas tem algumas outras coisas que não consegue modificar, como, por exemplo, a idade. Bom, quando a gente fala de idade, é bem autoexplicativo no sentido que conforme nós vamos envelhecendo, nosso risco cardiovascular tende a aumentar. Mas, em geral, a gente acaba tendo algumas metas, alguns números para lembrar assim, não, essa população tem um risco mais aumentado e muitas vezes a gente tem que ficar mais em cima dele. Você já falou lá atrás quais eram os pacientes que a gente tem que tentar começar a fazer uma estratificação, especificamente se ele não tem comorbidades. Lembrando, homens acima de 40 anos e mulheres acima de 50 anos. Em geral, essa idade acima de 50 anos, ela já tem um risco mais elevado de eventos. E já quero dar uma lembrada aqui, né? Essas populações, especificamente homens de 40 e 65 anos e mulheres entre 55 e 75 anos, é a principal população que vai ter eventos cardiovasculares maiores. É essa população que a gente tem que atuar. E é onde a gente tem que fazer intervenção mais individualizada, né? Exato. A gente tem muita variação de paciente para paciente, de fator de risco, né? Principalmente. Em relação ao gênero, né? A gente sabe que a mulher, principalmente após a menopausa, ela tem um risco cardiovascular mais aumentado, e isso pode ser atribuído ao envelhecimento natural, né, às alterações hormonais pós-menopausa. Os homens, eles acabam tendo mesmo os fatores de risco tradicionais um pouco mais cedo do que as mulheres, como, por exemplo, pressão alta, dislipidemia. Em relação às etnias, como você já tinha até comentado dos scores, é muito importante, a gente tem vários scores, o Framingham nos Estados Unidos, né, o Score 2 da ESC, que é da diretriz europeia, e a gente tem o nosso score global da SBC baseado, que foi uma adaptação para a população brasileira do score de Framingham. Então, assim, só trazendo uma curiosidade para vocês, como é importante a gente aplicar na população certo. Porque, por exemplo, dentro da Ásia mesmo, a gente tem diferença entre os pacientes do sul da Ásia, como, por exemplo, Índia, Paquistão, para os pacientes, por exemplo, chineses. Nos scores, a gente aplica, a diretriz traz isso um fator de correção. Então, é importante a gente aplicar certinho os scores, porque a etnia é importante. Para você, supracast, que está morando lá na China, usa seu score específico. Você que está morando lá em Portugal, morando nos Estados Unidos, usa o score específico para sua população. Fazendo um comentário adicional rapidinho quando você falou de gênero, que às vezes a gente não leva em consideração, que é super importante. As mulheres têm alguns fatores que são inerentes ao gênero que a gente não leva em consideração. Muitas vezes elas vão usar anticoncepcionais orais, vai usar terapia de reposição hormonal. Perfeito. Tudo isso tende a aumentar o risco cardiovascular e é inerente, é completamente relacionado ao gênero. Isso é muito importante a gente perguntar e questionar ativamente, né, Pedrão? Muitas vezes o ginecologista, o GO, acaba passando terapia de reposição hormonal e para uma paciente que talvez já tem um risco cardiovascular mais aumentado, múltiplos fatores de risco, não seria interessante. Pesar muito bem o risco-benefício dessa indicação. Exato. Se a indicação foi bem indicada, show, beleza. O paciente vai se beneficiar daquilo ali. Mas a gente tem que ficar mais atento, às vezes a gente tem que trabalhar mais em cima, ter uma avaliação mais precoce, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Uma coisa que essa diretriz da ESC de 2021 trouxe de novidade, que eu acho interessante a gente comentar aqui, é sobre nos pacientes idosos. A avaliação de fraqueza muscular e da síndrome de fragilidade. Cada vez mais na cardiologia a gente tem ouvido falar desse termo, síndrome de fragilidade. Inclusive foi questão na prova do TEC desse ano, caiu sobre síndrome de fragilidade. Então é muito importante a gente começar a implementar essa avaliação, pesquisar e fazer os testes, teste de caminhada no idoso, teste da apreensão palmar. E ela traz, incrementando na avaliação dos scores tradicionais, a síndrome de fragilidade. Além disso, ela também reforça as condições inflamatórias crônicas, principalmente aí a artrite reumatoide, a psoríase, pacientes lúpicas, né, que a gente sabe que essa inflamação crônica está muito relacionado com o aumento do risco cardiovascular. Então, a diretriz coloca em até 50%
pós-ajuste para os fatores de risco tradicionais. Então, assim, é muito importante, além da gente fazer o tratamento dos fatores de risco convencionais, tratar a causa dessa condição inflamatória, né? Se precisar encaminhar seu paciente, por exemplo, para o reumatologista para fazer o segmento, é muito importante se atentar a isso, né, Pedrão? Com certeza, a gente tende a esquecer, né, dessa modificação do número do risco, né? 50%, nossa, é um valor gigantesco, né? O paciente, além de tudo que ele já vive, o colesterol, o tabagismo, etc., ainda ganha 50% a mais por essas condições inflamatórias. E entrando num ponto agora que talvez seja mais falando do futuro, né? Os fatores genéticos cada vez mais estão entrando na nossa realidade do nosso dia a dia. E quando eu digo fatores genéticos, não só lembrando aquele paciente que tem um parente de primeiro grau, que teve um evento maior, que esses sim, eles podem predizer um risco maior para o nosso paciente, mas também as ferramentas gênicas propriamente dito. Isso é algo que ainda está crescendo, né? Ainda está evoluindo, mas é esperado que futuramente surjam scores específicos tentando analisar genes e predizer populações de riscos maiores. Mas isso é para o futuro, ainda não é realidade, não está ainda na nossa prática clínica. Vamos falar do ponto que interessa agora na nossa prática clínica, que são os scores. Você quer comentar um pouco sobre esse score da ESC que surgiu, que é o Score 2 e o Score 2OP, que a gente vai acabar não utilizando aqui, mas acho que era interessante o pessoal só ter uma ideia, o que ele tem de diferente. Pessoal, sendo bem superficial, até para não gerar confusão, afinal de contas, não é o score que a gente vai utilizar aqui, a não ser que você esteja morando na Europa. A gente tem dois scores, né? O Score 2 e o Score 2OP. O que é que vai diferenciar? O Score 2OP vai ser justamente para aquelas old persons, né? Old people. Vai para a população mais idosa, especificamente acima de 70 anos. Não isso, você vai usar o Score 2. Ele tem um objetivo de tentar predizer eventos cardiovasculares fatais e não fatais em 10 anos. Especificamente populações entre 40 e 69 anos, que é o Score 2, e acima de 70 anos, o Score 2OP. Tá certo? Eu acho que é importante, só válido isso para o pessoal ficar sabendo. E Danilo, da população brasileira, como é que é? O nosso score global, né, de risco que a Sociedade Brasileira de Cardiologia usa, ele também é bem parecido, Pedrão, no sentido de estimar a probabilidade de eventos cardiovasculares maiores, né, os MACEs, em 10 anos. Como eu já comentei, a gente consegue, né, baixar esse aplicativo, consegue usar no nosso dia a dia, é um aplicativo bem intuitivo, ele funciona em 4 passos, que você vai respondendo as perguntas e no final ele te dá o risco cardiovascular. Então, basicamente, na primeira etapa esse paciente ele já tem uma doença aterosclerótica significativa, e o que é isso? Se ele já tem doença coronária, doença cerebrovascular ou vascular periférica, com ou sem evento clínico, ou uma obstrução maior ou igual a 50%. Se a gente responde sim, esse paciente ele é de muito alto risco cardiovascular. A calculadora já para por aí, Ela já para aqui e acabou. Ele já vai te dar... as outras coisas mais pra frente. Não interessa mais nada. Esse é o paciente mais grave que a gente pode ter, né? Um paciente que já teve evento, um paciente que ele tem uma aterosclerose grave, seja ela vascular periférica, coronária ou cerebral. Paciente não tem aterosclerose grave ou não teve nenhum evento, a gente vai partir para o passo 2. Esse paciente é portador de diabetes, e aí independente tipo 1 ou tipo 2, se você responde sim, ele vai te dar uma série de fatores que eu não vou elencar aqui, mas vale a pena o pessoal de casa dar uma olhada. Mas, resumidamente, se o paciente tiver apenas um desses fatores, por exemplo, hipertensão arterial é um desses fatores, ele já vira um alto risco. Então, se ele responder não para nenhum desses fatores, ele já é, no mínimo, um moderado risco. Então, paciente diabético que a gente tem em mente, pelo menos um moderado risco. Mas não, o paciente não é diabético. A gente vai partir, então, para o passo 3. E aí é onde a gente tem que avaliar principalmente algumas coisas, Pedrão. Se esse paciente ele é portador de aterosclerose, que a gente fala é uma aterosclerose mais insidiosa, na forma subclínica. E aí a gente precisa abrir mão de alguns, lançar a mão, né? Não abrir mão de alguns métodos de imagem. Por exemplo, ultrassom de carótida. Se a gente já tem pelo menos placa na carótida, esse paciente já fica de alto risco. Se o paciente tem um índice tornozelo-braquial menor que 0,9, se ele tem um score de cálcio coronariano maior que 100, ou se ele já tem placa na angiotomo de coronárias, se ele já tem aneurisma de aorta abdominal, se ele já tem uma taxa de filtração glomerular menor que 60, ou um LDL maior ou igual a 190.
Se ele tiver qualquer um desses que eu citei, ele também é alto risco. Se a resposta for não, ou seja, vamos recapitular, não teve evento Maior. não teve nenhum evento maior, não tem aterosclerose significativa maior que 50%, não é diabético, não preencheu esses critérios que eu acabei de falar, a gente vai calcular o risco mesmo. E aí ele vai te perguntar pressão, idade, colesterol, se trata a pressão, se trata o colesterol, se é tabagista. E aí no final ele vai te dar se é baixo, moderado ou alto risco. E Pedrão, o que isso vai impactar na nossa prática? Cara, isso faz toda a diferença, né? A gente vai falar no ponto de vista de metas, mas o paciente de alto risco e muito alto risco é aquele paciente que você tem que ver de perto. É um paciente que muitas vezes, se ele queixa de uma dor torácica, se ele queixa de um desconforto às vezes inespecífico, talvez você considere fazer uma estratificação. Não é o tema do episódio, lembrar que quando a gente fala de score de cálcio, desse tipo de estratificação, não é para pacientes sintomáticos. Esse episódio aqui para a gente são pacientes assintomáticos. Já o paciente de baixo risco é um paciente que, em geral, a gente consegue, do ponto de vista cardiovascular, olhar ele mais distante, não necessariamente anualmente, não necessariamente toda a vida. A gente fica mais tranquilo. Fica mais tranquilo. Só que aí vem aquela grande questão, né, Danilão? E o paciente intermediário? Esse paciente é complicado. A calculadora deu ele como intermediário, a gente vai lançar mão do estatina de moderada potência, só que muitas vezes a calculadora pode estar subestimando esse risco, né? Exatamente. E depende da gente atuar nesse sentido. Em alguns pontos, inclusive, solicitar exames. Quando a gente fala dos exames, o Danilo já trouxe aqui pra gente, mas é importante que a gente conheça todos eles, o índice tornozelo braquial, ultrassonografia de carótidas, quando tem uma presença de placas ateroscleróticas na angiotomo. E Danilo, agora entrando para a tua área, o score de cálcio acima de 100. Como é que ele é? Como é que a gente vai utilizar a nossa prática clínica? Boa, Pedrão. Vou puxar um pouco a sardinha aqui pro meu lado, né? Mas o que a gente tem que ter na mente é, o score de cálcio ele é um grande reclassificador do risco cardiovascular. Exatamente. E aí pode ser tanto para baixo quanto para cima. Qual que é, para quem que a gente pede esse exame? Para pacientes de moderado risco cardiovascular assintomáticos. Ou, uma exceção, pacientes de baixo risco cardiovascular, mas que têm, por exemplo, fator de risco, principalmente histórico de DAC precoce na família. O que é o score de cálcio, Pedrão? Nada mais é do que uma tomografia sem contraste, que a gente faz sincronizado com o eletrocardiograma, que a gente fala gateado com o eletro, e a gente vai conseguir ver essas calcificações, se elas estiverem presentes, né? E consegue quantificar. A gente usa um score que a gente fala score de Agatston, e ele vai te dar um valor. E esse valor, né, maior que 100, ele já é um risco mais aumentado, mas maior que 400 já é um risco muito aumentado. Então, lembrar, a gente não usa para pacientes sintomáticos, não faz para pesquisa de síndrome coronariana aguda. O score de cálcio serve única e exclusivamente para a gente reclassificar esse paciente. Se o score de cálcio veio alterado maior que 100, esse paciente já é um alto risco. Então, aí a gente tem que intensificar as metas, os fatores modificáveis, ser bem rigoroso com isso. Se já, igual que você falou, aquele paciente que é moderado, veio com um score de cálcio de 0, ele pode ser até reclassificado como baixo risco, a gente pode ter uma flexibilidade maior. E lembrar que ele não é maior ou superior a nenhum dos outros que a gente falou anteriormente. Ele é uma outra opção. Você está no interiorzão, uma cidade pequena, não tem acesso, tenta lançar mão daqueles outros fatores que a gente trouxe, né? Exatamente, a gente estava até conversando, né, antes do episódio sobre a questão do aneurisma de aorta, né, abdominal. Muitas vezes é um exame que a gente esquece, né? Exato. O ultrassom é muito mais disponível, tanto para a gente fazer Doppler de carótidas, quanto da aorta abdominal. Então lembrar, né, naqueles pacientes homens, tabagistas, maior que 65 anos, seria interessante, né, a gente fazer essa pesquisa de aneurisma de aorta abdominal também. E agora trazendo aí para a população, para vocês, né, a questão das metas. Beleza que isso é bem batido, mas é fundamental. Eu acho que é aquilo que a gente falou no começo. O cardiologista adora uma meta. Dizer assim, você está na meta adequada, seu paciente de alto risco, você está com aquele LDL controlado. É algo que até a gente faz bem. Quando a gente começa a consulta e já vê que o LDL tá bom, né? Falando de LDL, o que a gente quer lembrar para vocês é o seguinte. Paciente de muito alto risco tem que ter um LDL abaixo de 50. Tá certo? Esse é fundamental. Ou se é um paciente que você vai começar o tratamento para ele, a meta também pode ser uma redução acima de 50% do LDL basal. Também pode ser uma meta considerada interessante. Já o paciente de alto risco, a meta é 70. Esse paciente também é que a gente tem que ficar um pouco mais em cima, um pouquinho mais acompanhando de próximo.
Paciente de moderado risco de 100, a meta, e de baixo risco abaixo de 130. Lembrar que para todos esses riscos, quando a gente vai falar de colesterol não HDL, você vai somar 30. Ou seja, basicamente, é muito alto risco, que era 50 para LDL, o não HDL soma 30, 80. O alto risco que era 70, soma 30, 100 e por aí vai, certo? Quando a gente fala de tratamento, Danilão, o que é que a gente vai lançar a mão? A gente vai lançar a mão das estatinas, principalmente as estatinas de alta potência. E aí a gente tem, por exemplo, a rosuvastatina e a atorvastatina, que são bem disponíveis hoje em dia, né? A gente consegue ter acesso mais fácil, mas caso a gente não consiga atingir essa meta de redução de 50%, de pelo menos 50%, ou então o paciente não tem, por exemplo, paciente que é muito alto risco, não consegue baixar o colesterol abaixo de 50, a gente pode usar o ezetimibe. E a gente tem também, não tão acessíveis ainda, o inibidor da PCSK9, e a gente tá tendo aí pro futuro aí os estudos com inclisiran, né, Pedrão? Exatamente. E lembrados dos tratamentos não medicamentosos também, né? A gente sempre lembra daquela dieta mediterrânea, né? A famosa dieta DASH, que vai envolver frutas, gorduras de boas qualidades, peixes, tá certo? Sempre carnes magras, sempre é um dos nossos objetivos, tá certo? E exercícios regulares. Isso é fundamental também quando a gente tá falando do controle do colesterol. E uma coisa que eu sempre falo também para a nossa população, que às vezes eu quero que isso entre e fique sempre ressoando na nossa cabeça, o nosso valor de LDL, 20 a 30% vai ser a alimentação. Muitas vezes aquele paciente tem um LDL muito elevado, os outros 70 a 80% é componente genético. E por isso que a gente vai ter que lançar mão do tratamento medicamentoso. E a hipertensão, né, Pedrão? A gente comentou já no começo do episódio, mas a gente tem, né, diversas metas, diversos níveis pressóricos de acordo com comorbidade, com o risco cardiovascular, com a idade do paciente, se ele tem fragilidade ou não. Eu acho que a mensagem aqui é individualizar, né? Caso a caso. Exatamente. A gente tem diretriz só para isso, a gente tem episódio aqui do SupraCast só para isso. Convido todo mundo a participação especial do mestre Dr. Fernando Nobre, hein? Exatamente. Episódio topíssimo, referência aí nacional em hipertensão arterial. Um mito. E quando fala de tabagismo, a grande questão é cessação, né? Não existe meio termo quando a gente fala de tabagismo. Não existe, não, vou só reduzir e reduzir não tendo uma boa resposta. Não, é cessação. Lógico que a gente tem que entender que os pacientes ele pode estar em diversos estágios desse momento de cessar o tabagismo, né? Tem pacientes que vão estar naquela fase de pré-contemplação, contemplação, enfim. O importante é que você tente identificar em que fase que ele está e tente atuar diretamente. E muitas vezes lançando mão de alguns tratamentos medicamentosos. Seja os adesivos de nicotina, as gomas de mascar para tentar atuar na fissura, para a vontade de fumar, né? Bupropiona, né? Isso. Terapia cognitivo-comportamental ajuda muito. Em relação ao diabetes, super importante também a gente ter um controle nesses pacientes. Ideal aí manter uma hemoglobina glicada menor que 7% para a maioria. A gente tem casos, né, idosos mais avançados, frágeis, com múltiplas comorbidades, a gente pode tolerar um pouco mais, né, 8% por aí. Mas de uma forma geral, 7%, né, Pedrão? Exatamente. Você falou. Tente estratificar e olhar para a cara do seu paciente, para quem que vai ser o meu perfil. Mas, no geralzão, 7%. E quando a gente fala de como atuar sobre isso, a gente já falou um pouquinho lá atrás sobre os medicamentos, né? Lembrando que a metformina tem seu papel, ainda é primeira linha, mas eu quero que o ouvinte não esqueça dos inibidores de SGLT2, dos agonistas de LP1, tá certo? São fundamentais e cada vez mais está tendo mais evidência de diminuição de mortalidade e melhora de qualidade de vida. E quando fala de tratamento não medicamentoso, dieta hipocalórica, exercício físico, controle de peso, acaba que a gente fica se repetindo. E tem aquelas metas, né, que é sempre importante a gente reforçar aqui, né, sobre o exercício, pelo menos aí 150 minutos por semana, né, de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade intensa. Isso aí não é nada, né, Pedrão? Dá pra fazer, vamos combinar, né? Dá pra fazer. 150 minutos de atividade moderada é uma caminhada moderada durante 30 minutos por 5 dias por semana. É super razoável. Galera, antes de ir pro bate-bola, eu queria só fazer um comentário. Vocês não estão vendo, mas estou eu e o Danilo com o gorrinho de Papai Noel aqui em comemoração a Natal, que esse episódio vai sair no Natal, né? Aqui a gente entra no clima, né, Pedrão? Exatamente. E se você quiser ver uma foto da gente com o gorrinho, comenta o quê, Danilo? Comenta aí, hashtag quero gorrinho na postagem de terça-feira, pessoal. A gente vai lançar, como sempre, o nosso episódio e vai lá no Instagram, se você quiser, comenta lá. Se der ibope, a gente vai soltar essa foto durante a semana, hein? Show, Danilão. Então bora pro bate-bola?
Pedrão, qual score de estratificação a gente deve utilizar, né, aqui no nosso Brasilzão? Lembrar daquilo que o Danilo falou exaustivamente, cada população tem que entrar com seu score específico e no Brasil o score de risco global, tá certo? É ele que tem que ser utilizado. Danilo, qual é o principal fator de risco modificável e as metas que a gente tem que ter para esse fator de risco para nossa população? Pessoal, falou em aterosclerose, a gente tem que pensar em colesterol, principalmente LDL. Paciente de baixo risco, LDL menor que 130 ou não HDL menor que 160. Moderado risco, LDL menor que 100 ou não HDL menor que 130. Alto risco, LDL menor que 70, não HDL menor que 100. E muito alto risco, LDL menor que 50 e não HDL menor que 80. Ou seja, decora do LDL e soma 30. Pedrão, quais exames a gente usa para documentar a aterosclerose subclínica? Galera, para não esquecer, ultrassonografia de carotas com a presença de placa, tá certo? O índice tornozelo braquial abaixo de 0,9, o score de cálcio, tá certo? Acima de 100 Agatston e a presença de placas ateroscleróticas e alguma angiotomografia de coronário. Basicamente são esses. Para finalizar aqui, pessoal, as metas. A gente tem a diretriz, tem os scores para ajudar a gente, né, para guiar a gente nas nossas metas, na nossa terapia clínica, mas sempre acho que a mensagem aqui é individualizar. Olha esse paciente, vê a condição de vida dele, vê a idade, né, vê as comorbidades associadas. Avalia a fragilidade, né? Principalmente, né, de fragilidade no paciente muito idoso e individualize as metas para aquele paciente. E Danilão, e para aquele desafio que você trouxe lá atrás, vamos relembrar para a galera? Boa, então qual medicação fundamental na história da cardiologia foi descoberta a partir de um fungo? É a boa e velha estatina. Foi descoberta em 1976, tá, por um pesquisador japonês, o nome dele é Akira Endo, e ele isolou um composto derivado do fungo Penicillium citrinum, que era a mevastatina, que é a mãe aí, né, a precursora das estatinas modernas, e o resto é história, né? O resto é história, Danilão. Danilão, esse episódio ficou show de bola, hein? Show de bola, gostei demais. Galera, isso é pra gente nunca esquecer, né? A gente tá finalizando 2024 com uma coisa que muitas vezes passa despercebido. Nós temos que ser obsessivos compulsivos com o tratamento e estratificação de risco dos nossos pacientes. Estabelecer metas, tentar cobrar daquele nosso paciente para ele parar o tabagismo, perder peso, fazer a atividade física adequada, tentar ter a meta de LDL adequado, porque isso tanto implica em maior durabilidade de vida como em qualidade de vida. Danilão, você tem algum abraço para deixar pra galera? Pedrão, hoje eu vou mandar um abraço para todos os ouvintes do SupraCast que fizeram esse podcast acontecer junto com a gente. A gente faz isso por vocês, para vocês. Ano que vem, vamos aumentar ainda mais essa família SupraCast com novos episódios, novas postagens e novos projetos aí que em breve vocês vão ter notícias aí. Não deixem de acompanhar aí a nossa página no Instagram, que em breve vem coisa boa por aí, hein, Pedrão? Com certeza. E você, Pedrão? Aproveitando aí sua deixa que você deu um abraço para os ouvintes, eu quero dar um abraço de novo nos ouvintes. Boa. Especialmente naqueles que prestaram prova, galera que prestou TEC, galera que prestou R+, até mesmo quem prestou R1. A gente recebeu muito feedback bacana de gente que falou assim, pô, Danilão, acertei essa questão por conta do episódio de vocês, acertei esse tema, escrevi melhor, lembrei de mais trials, tava na visita e na hora da visita, pô, eu brilhei porque eu lembrei do episódio de vocês. Cara, isso é muito bom trabalhar com esse feedback. Isso é um combustível pra gente, né, cara? A gente fica feliz pra caramba. Galera, um abração. Não esqueça de favoritar, deixar 5 estrelas no seu Spotify, compartilhar e curtir nossas publicações no Instagram. Queria aproveitar essa oportunidade também para dizer que o SupraCast vai ter um períodozinho de férias, tá certo? A gente vai ter 2 semanas. Vocês não vão ficar muito tempo sem a gente. 2 semaninhas só de Natal e Ano Novo. E logo mais a gente tá de volta com muita coisa boa para 2025. É isso aí, pessoal. Feliz Natal para todo mundo. Feliz Ano Novo. E tamo junto. Abraço. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.